Que vamos para a quinta lei do ouro. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros ou fraudadores, ou que confia na própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. E aqui, servidor, pela minha análise, a gente tem um desdobramento aí mais específico da quarta lei do ouro, mas mais focado aqui realmente na perda do dinheiro com base na ganância ou na ilusão de ganhos. O que o John quer dizer com isso? Quando essa lei do ouro fala em ganhos impossíveis, a primeira coisa que me vem à mente é aquelas pirâmides. Tu já ouviu falar nesses famosos esquemas de pirâmides que são aí muitas vezes destrinchados e são aí realmente revelados pela Polícia Federal, há diversas prisões e apreensões aí realmente dessas pirâmides que prometem aí retornos de 100% em 30 a 60 dias? Já ouviu falar de alguma coisa nesse sentido, ou até mais retorno, né, em menos tempo? Bom, esse tipo de investimento de pirâmide, se a gente vai parar para pensar realmente na rentabilidade deles e no tempo que eles prometem essa rentabilidade, é matematicamente e financeiramente improvável. Muito improvável. Não, vai contra todas as leis da economia prometer uma rentabilização aí de 100% em 30 dias. Isso não tem o menor sentido, servidor. É necessário, para tu conseguir esse tipo de retorno, uma expertise muito grande em determinado assunto, determinado nicho, para tu conseguir essa façanha. E normalmente essas oportunidades que vão te dar um retorno de 100% em 30 dias, elas são raras e acontecem pouquíssimas vezes. Então não é assim a toda hora e todo mundo que consegue aproveitar essas oportunidades, servidor. Então, a gente sempre precisa lembrar aqui, quando a gente está falando aí de esquema de pirâmide ou de investimentos em geral, da tríade dos investimentos. Não sei se tu lembra da tríade dos investimentos, que é o seguinte: liquidez, segurança e rentabilidade. E essa tríade dos investimentos, essa tríade financeira aí, ela é imperfeita. Ou seja, tu nunca vai conseguir fechar esse triângulo. Sempre vai faltar uma das pernas. Tu nunca vai ter os três itens no mesmo investimento, na mesma situação financeira. Se tu tiver os três, já é motivo, ou se alguém te prometer os três, já é motivo para tu desconfiar. Deixa eu te explicar aqui. Liquidez é o tempo que a gente vai poder pôr as mãos naquele dinheiro, é o tempo que a gente leva para transformar aquele investimento em dinheiro. Então, um CDB de liquidez diária, ele é líquido diariamente, tu pode pegar aquele dinheiro a qualquer momento. As ações levam 2 dias a partir da venda para cair o valor delas. Aí tem investimentos que a gente faz para 90 dias, são menos líquidos. Tem investimentos para 1 ano, menos líquido ainda. Ou seja, quanto mais rápido a gente consegue converter aquele ativo financeiro em dinheiro, mais líquido ele é. Então, a liquidez é isso. Segurança tem a ver com o risco. Então, a possibilidade de perder tudo ou a impossibilidade de perder tudo, manter aí o principal, lembra? A parte que tu investiu, se ela vai ser mantida ou se tu pode perder dinheiro. Isso tem a ver com o risco e com a segurança. E a rentabilidade é quanto que tu vai receber além do que tu colocou ali, 10%, 20%, 30%, 50%, 100%. Essa é a rentabilidade. Então, tu nunca vai conseguir ter os três no mesmo investimento. Por exemplo, se tem um investimento aí que ele é líquido e seguro, o que a gente pode identificar, por exemplo, aqui no Tesouro Selic ou no CDBs aí de liquidez diária, a rentabilidade ela vai ser baixa, porque tu tem segurança e liquidez. Então a rentabilidade vai ser o pilar que ficou prejudicado. Vai conseguir aí no máximo, dentro das nossas regras de mercado hoje, de 150% do CDI. E quanto é que está o CDI? 13 ponto alguma coisa, mais 6 aí, bota no máximo uns 20% de rentabilidade. Se te oferecerem mais que isso, tu precisa desconfiar. Agora, se o investimento ele é líquido, tu consegue transformar ele rapidamente em dinheiro e ele paga bem, tu vai conseguir uma rentabilidade muito alta, pode ter certeza que o risco também é alto. Então a segurança ela fica prejudicada. O risco aumenta aqui. E a gente pode falar da renda variável, por exemplo, as ações, aí os fundos imobiliários. Por exemplo, é possível tu conseguir o retorno de 30% aí do teu investimento, 40%, até 50% em uma semana, em 7 dias. Por exemplo, operando day trade, até porque tu opera alavancado. Tu consegue também comprar e vender ações que a gente chama de swing trade. Não é o day trade, não é dentro do mesmo dia, mas tu comprar aí na segunda e vender na sexta, daqui a pouco, aí se tu conseguir fazer uma análise realmente que te permita saber disso, tu vai conseguir ter uma rentabilização uma rentabilização aí bem rápida e com uma liquidez alta, efetivamente. Porém, percebam que quando tu investe em ações, assim como tu pode ganhar 30% em 7 dias,
tu pode perder tudo de um dia para o outro. Então a gente precisa ficar ligado em tudo isso. E o último exemplo aí realmente que a gente pode trazer, a gente vai falar de investimentos seguros e com uma rentabilidade boa. Aí, muito provavelmente, a liquidez vai ser baixa. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, Tesouro IPCA, que é aquele tesouro que vai te pagar a inflação e mais um percentual, só que normalmente esse título aí tem um vencimento para 6, 7, 8, 10, 15, 30 anos para frente. Então, tu percebe que só vai receber esse dinheiro lá na frente. Então, a liquidez ela é bem baixa também. E outra coisa que a gente pode colocar aqui é o próprio empreendedorismo aí, por exemplo, a compra e venda de bens como carros e casas. Quando tu compra uma casa, aí tu pode ter um pouquinho de experiência, expertise, e comprar uma casa barata aí, 150 mil, 200 mil, e vender ela por 250, 260, 300 mil. Imagina se tu comprou por 200 e vendeu por 300, tu teve uma rentabilidade de 50%, uma rentabilidade bastante alta. E é seguro? Efetivamente aí, tu não vai, se tu comprar uma casa de 200 mil, muito pouco provável, salvo se tu fez aí um negócio sem ter muito conhecimento, ou sem ter qualquer conhecimento do assunto, para ela desvalorizar aí de uma hora para outra. Mas a tendência é que o valor se mantenha. Então, a segurança ali, o risco, ele está controlado. Só realmente para tu receber esse dinheiro, conseguir vender essa casa, pode demorar 3, 4, 5, 6 meses, 12 meses, 18, 24 meses. Então, tu vai ter uma rentabilização alta, porém a liquidez pode demorar um pouquinho. Então percebam, servidor, como essa tríade realmente dos investimentos, liquidez, segurança e rentabilidade, estão sempre presentes, mas apenas no máximo duas e não as três juntas. Então, como eu te disse, se te propuserem um negócio que seja líquido, seguro e rentável, desconfie. Voltando para a lei do ouro aqui, com as palavras que ela traz aqui nela, a ganância. A ganância muitas vezes faz as pessoas caírem em golpes. Tu já ouviu falar aí do golpe do bilhete premiado? Uma pessoa aí com bilhete premiado de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, e que não vai poder resgatar porque o resgate tem que ser em outra cidade, mas ela está com uma situação muito urgente, ela precisa pagar uma conta agora, senão aí ela vai perder a casa dela, ou ela precisa fazer uma viagem de última hora porque tem um parente doente. Uma história bonitinha. E quem é que normalmente cai nesse golpe? Quem se dá conta de que vai pagar 2, 3 mil aí para um bilhete que vai resgatar um prêmio de 100 mil, 200 mil. Isso é ganância. Isso é ganância. E a ganância nos cega para muita coisa. Claro que existe quem cai aí no golpe do bilhete premiado e que realmente tenta ajudar as pessoas, mas a maioria aí que a gente vê normalmente é por ganância realmente. O ser humano muitas vezes se perde aí dentro dessa questão de mentalidade e a ganância ali, a possibilidade de ganhar bastante dinheiro aí e ajudando ainda uma outra pessoa, digamos assim, faz com que as pessoas às vezes caiam nesse golpe. Ou ainda ali, a lei do ouro vai dizer o seguinte, deixa eu pegar ela aqui de novo. A parte final que ela diz assim, ó, ou que confia na própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Até mesmo então, servidor, quando a gente tem aí alguns sonhos praticamente impossíveis. Por exemplo, digamos que eu pegue e pare tudo na minha vida agora, pego todas as minhas economias que eu tenho e eu vou investir em tecido. Comprar aí, sei lá como é que se mede tecido, metros e metros e metros de tecido, porque eu quero ser o maior alfaiate do Brasil. Só que, servidor, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz um curso de alfaiataria, de costura, corte e costura, de moda, nem de nada disso. Eu não tenho as competências necessárias. Por mais que seja o meu sonho, que eu tenha essa vontade gigante, que tenha vindo essa vontade, eu quero ser o maior alfaiate do Brasil, eu tenho um sonho, eu sei que vai dar certo, eu confio em mim mesmo, eu tenho desejo de fazer aquilo. Às vezes a pessoa se ilude com essa possibilidade. Daqui a pouco ela viu uma outra pessoa que teve essa história parecida, que do nada deu estalo e a pessoa quis ser, e aí vendeu tudo que tinha, a gente chama de jogar o chapéu para outro lado, jogou o chapéu para outro lado, depois foi lá buscar o chapéu. Então, vendeu tudo que tinha, comprou tecido e virou o maior alfaiate do Brasil. Mas essa pessoa daqui a pouco já tinha experiência, já tinha conhecimento, já trabalhava com isso. Não é a mesma história que a nossa. Às vezes a gente se apega num sonho aí, muitas vezes impossível, e a gente vende tudo, faz um investimento aí de todas as nossas economias por algo realmente que é uma ilusão. Então a gente precisa ficar atento a isso também. E tudo isso, servidor, que o Arcade ensina, vão apenas fazer teu dinheiro, nesse caso aqui, escorrer das tuas mãos. Se tu vai ser ganancioso, se tu vai investir aí com base em argumentos de pessoas fraudulentas ou pessoas realmente golpistas, tu vai perder dinheiro.